inteiro. K inteiro. Tá certo? Tá bom? Então tem esses ângulos. Faltou esse. Se faltou esse, eu me lasquei. E estudar que é si, somente si. Eu posso até botar aqui, ó. Fica melhor assim. Ou que é si, somente si. Vamos lá, que é si, somente si. Θ é igual a quê? A π sobre 6 mais quanto? Mais Kπ ou θ. Por isso que está dando um problema que eu não estava conseguindo resolver para você. Ou θ é igual a quê? A 5π sobre 6 mais o quê? Mais Kπ com K inteiro. Daí os pontos de intersecção. Era isso que estava faltando. Então, qual é o ponto? Primeiro ponto. K igual a 0. Eu tenho aqui π sobre 6, né? O ângulo é π sobre 6, o raio é 1. Que ponto é esse? É o ponto A. Olha para cá, ó. Ei, você vai ter que ficar virando para cá. É o ponto A. K igual a 2. K igual a 2. É o π. K igual a 0. K igual a 0 é esse. K igual a 1. É o π sobre 6 mais π. Que é quanto? 7π sobre 6. Raio 1. Que ponto é esse? É o ponto E. Aí não adianta, aí é que tá, não adianta agora passar para outro K, porque eu vou começar a repetir esses pontos. Exatamente o que você falou. K igual a 2, volta para é o ponto A. K igual a 3, é o ponto E. K, então não, daqui não sai mais. Não sai mais. Só que tem essa daqui, ó, que dá essa. Então qual é? Aqui, K igual a 0. Qual é? 5π sobre 6. E o raio é 1. Que ponto é esse? Hã? 5π sobre 6. Onde é que está 5π sobre 6? Hã? Não, gente. 5π sobre 6. Que ponto é esse? É o D. É o D. É o D. E qual é o outro ponto? Hã? O outro ponto é 5π sobre 6 mais π. É o 11π sobre 6, certo? É o 11π sobre 6, 1. Que ponto é esse? É o H. Eu consigo mais pontos daqui? Não, porque se eu vou variando K, eu volto para os que eu já tinha. Exatamente. E não encontro o que você está falando para mim. Pronto. Como é que eu acho os outros pontos? Hã? Tem que resolver a outra equação. Tem que resolver a outra equação. Vamos lá. Qual é a outra equação? Qual é? 2 cosseno de 2θ igual a quê? A menos 1. Que é a outra equação. Porque não adianta mais, também não tem mais outra equação aqui. Tá certo? Bora lá. Quando é que 2 cosseno de 2θ, tendo cuidado de não errar como eu errei antes, quando é que 2 cosseno de 2θ é igual a menos 1? Si somente si. 2 cosseno de 2θ igual a menos 1. É si somente si o quê? Cosseno de 2θ igual a quê? A menos 1 meio. Quais são as possibilidades para 2θ? Quais são? Onde é que o cosseno de 2θ é menos 1 meio? De 0 a 2π, ó. Aí é que está a beleza da coisa. Círculo trigonométrico de raio 1. Onde é que eu gosto aqui? Menos 1 meio. Onde é que o cosseno de 2θ é menos 1 meio? Nesse ângulo, que é quem? Que é o 2π sobre 3. E nesse ângulo aqui, que é o 2π menos 2π sobre 3. Quanto é?
4π sobre 3, certo? Que é o ângulo 4π sobre 3. Concorda comigo? Tá? Então, o 2θ tem que ser o quê? 2π sobre 3. Mais o quê? Mais 2kπ. Mais 2kπ. 2kπ. Ou, porque tem período 2π, né? Ou o 2θ é igual a quem? A 4π sobre 3. 4π sobre 3, mais quanto? 2kπ. Com K inteiro, que é se somente se. Vejamos. Diga. Hã? Quê? Hã? Mais 2kπ. Obrigado. Então, aqui é se somente se. Vamos lá. Θ é igual a quê? O quê? Π sobre 3, né? Mais kπ, né? Ou θ é igual a quê? A 2π sobre 3 mais kπ. Tá certo? Com K inteiro. Isso dá que pontos? Daí os pontos de intersecção. Intersecção. Vamos lá. Daí os pontos, nada de ponto aqui. Daí os pontos de intersecção. Vamos lá. Aqui, K igual a 0. Qual é o ângulo? E o raio é quanto? Não, 1 não. Menos 1. Foi encontrado por raio ser menos 1. Ó. Que ponto é esse? Ângulo π sobre 3, raio menos 1. Venha para cá. Ah? Onde é que está o π sobre 3? Onde é que está o π sobre 3? Está aqui. Mas o raio é menos 1. Qual é o ponto? É o F. F é o ponto de coordenadas menos 1, raio menos 1, ângulo π sobre 3. O outro ponto, qual é? Faz K igual a 1 aqui. π sobre 3 mais π. Quanto é que dá? 4π sobre 3. 4π sobre 3, raio menos 1. Que ponto é esse? Venha para cá aí. Onde é que está o ângulo 4π sobre 3? 4π sobre 3 está onde? No G. Mas o raio é quanto? Menos 1. Opa, desculpe. 4π sobre 3 está no F. Só que o raio é quanto? Menos 1. Então não é o ponto F, é o ponto B. Esse é o ponto B. Qual é o outro ponto? Venha para cá. Qual é o outro ponto? Outro ponto é o ponto... Agora não adianta vir mais para cá que eu vou começar a repetir, certo? Tá certo? π sobre 3 mais 2π, volta para esse mesmo ponto aqui. Tá? Mas não adianta mais. Então eu tenho que andar para onde, hein? Para cá. Tá certo? Para cá. Então, o outro, qual é? 2π sobre 3, raio menos 1, qual é? É o G, porque ó, 2π sobre 3 eu estou aqui, mas o raio é menos 1, então qual é o ponto? É o ponto G. E K igual a 1 aqui. 2π sobre 3 mais π dá quanto? Dá 8π sobre 3.
Não é 8π sobre... Desculpa, mais 2π não, mais π, né? É mais π. Dá quanto? 5π sobre 3. Raio menos 1. Que ponto é esse? Olha aí, ó. Onde é que está o 5π sobre 3? Está aqui, né? O ângulo cai aqui, mas o raio é menos 1. Então eu vou lá para o ponto C. Então esse é o ponto C. E aí eu encontro os outros pontos. Então vocês vejam que eu tenho que bater equação com equação. Para todo inteiro I, todo inteiro J, na variação da alfa, na variação da beta, eu tenho que resolver I contra J. Tá? E aí eu tenho todas as intersecções. Graças a Deus que nesse caso eu não tenho infinitas equações descrevendo a mesma curva. Eu tenho o quê? Só duas equações polares descrevendo a mesma curva descrita por essa. Como aqui também. Então eu teria em princípio 4 equações, certo? Mas que se resumem a quê? A 2 equações a serem resolvidas. Se a gente trocar ele vai só trocar a ordem. Vai ficar os mesmos 4. Vai ficar os mesmos 4 pontos. Mas é porque se repete. Com K, por exemplo, se eu fizer K igual a menos 1, tá, vai cair um ponto que eu já encontrei aqui. Que é o mesmo com K igual a 1. Não é? Tá certo? Porque, ó, mais 2kπ menos 2kπ. Volta. Volta pro... Entendido aí? Tá? Não dá. Os pontos ficam se repetindo. Eles se repetem se eu vario com K. Então, mas, de qualquer maneira, esse exemplo é para você perceber que não basta, tá? Se você tem duas equações, R igual a F de θ e R igual a G de θ, duas curvas, você não necessariamente tem todos os pontos de intersecção resolvendo essa equação. Você tem que resolver todas essas equações. Com I e J inteiros. Você viu nesse caso que aqui eu tenho somente duas curvas, né? Isso se resume a duas, isso aqui se resume a duas, e quando eu bato as duas de lá com as duas de cá, eu só tenho que resolver, são duas equações. Eu tenho duas descrições da mesma curva, duas descrições da mesma curva, mas quando eu bato uma contra a outra, dá só duas equações. Entendido? Então, já tem um problema. Isso tem a ver pelo seguinte, Sérgio, é uma coisa da física, ó. Você tem duas partículas andando no plano, digamos. Tá? A intersecção das suas trajetórias não necessariamente é ponto de colisão. Porque a intersecção das duas trajetórias significa que as duas partículas passam por um mesmo ponto, mas não necessariamente no mesmo momento, no mesmo instante. Entendeu? Quando eu estou pegando trajetórias, porque uma trajetória não necessariamente é o gráfico de uma função. Então, duas partículas movendo-se no espaço, as trajetórias são parametrizadas e a intersecção das suas trajetórias não necessariamente te dá ponto de colisão. Porque ponto de colisão, as duas partículas passam por o mesmo ponto no mesmo instante, mas intersecção de trajetória, as duas partículas passam por o mesmo ponto, não necessariamente no mesmo instante. Por isso é que tem toda essa parafernália de conta para você fazer. Por exemplo, em coordenadas polares você não tem gráficos de funções, você tem parametrizações de curvas. Tá? E repare isso aqui, que eu ia me lascando aqui, né? Porque corrigir, porque você tem esse negócio aí, todos os... Agora vamos ao outro problema, problema de reta tangente, tá certo? E aí você precisa que a f seja uma função, a curva
você tem uma curva R igual a f de θ, onde a f é diferenciável, tá? Então, seja R igual a f de θ, onde f é, por exemplo, supostamente diferenciável. E aí eu quero abordar o problema de encontrar, você tem a curva aqui, R igual a f de θ, e aí dado um ponto aqui, eu quero encontrar a reta tangente a uma curva em coordenadas polares. Encontrar essa reta tangente, já que eu tenho o ponto, basta encontrar o quê? Esse alfa, tá? Esse ângulo alfa. Se eu encontrar esse ângulo alfa, eu tenho. Mas aí como é que eu abordo o problema? Bem, tangente, definição de tangente é dado em gráfico, no sistema de coordenadas cartesianas. Tá certo? Então, para abordar isso, eu verei localmente que a curva é o gráfico de uma função. E aí eu introduzo no sistema de coordenadas polares agora o sistema de coordenadas cartesianas. Porque aí eu vou usar todo o ferramental de cálculo, tá? Para encontrar essa reta tangente. Então, veja bem, ó. Se eu vou levar de coordenadas polares para coordenadas cartesianas, você tem o seguinte. Tens quem é x? R é o raio, que é função de θ, tá? R cosseno θ. Ou seja, f de θ cosseno θ. Mas eu vou deixar assim em termos de R. E quem é o y? Quem é? R o quê? Seno de θ. Veja que R é f de θ, onde f é diferenciável. Portanto, eu posso derivar aqui. Daí, quer dizer, disso aí, você tem o seguinte. Quem é o dx dθ? Dx dθ, quem é? Ó, é o dr dθ, regra do produto, vezes cosseno de θ, mais R vezes a derivada do cosseno de θ em relação a θ. Dá quanto? Menos seno de θ. Então fica menos aqui. E tá aparecendo aqui, tá? Tá aparecendo aqui, tá? Quem é o dy dθ? Dy dθ, quem é? É o dr dθ, o quê? Seno de θ, tá bom? Mais o quê? R vezes derivada do seno de θ em relação a θ, que é o cosseno de θ. Logo, se dx dθ é positivo, se dx dθ é positivo, eu posso usar o teorema da função inversa, escrever localmente o θ como função de x, e o teorema da função inversa, junto com a regra da cadeia, te diz o seguinte, que a derivada de y em relação a x, pelo teorema da função inversa, localmente, eu vou poder escrever o x como função de θ. Então, o y também será função de x, porque o y é função de θ, será função de x também. Então, o dy dx, pela regra da cadeia, quem é? É o dy dθ vezes o quê? O dθ dx. Só que isso aqui, quem é? Pelo teorema da função inversa, de novo, isso aqui é dy dx sobre dx dθ. Porque a regra da cadeia que diz que a derivada de θ em relação a x é 1 sobre a derivada de x em relação a θ. Estão lembrados quem é a derivada da inversa? É 1 sobre a derivada da função. Fazendo mudança nos argumentos.
Então, isso aqui fica o quê? Fica dy dx, dy dx não, desculpa, dy dθ, tá? dy dθ sobre dx dθ. Mas quem é o dy dθ? Quem é? É o dr dθ vezes o quê? Cosseno de θ menos o quê? R seno de θ. Tá? Tá? E sobre o... Não, o dy dθ. É dy dθ. dy dθ, quem é? dy dθ, quem é? dr dθ seno de θ, tá bom? Seno de θ mais R cosseno de θ.